Olá, eu sou o professor Antônio dos Anjos, da Universidade Estadual de Goiás, campus Iporá, e esse é mais um vídeo da série Tudo o que você gostaria de saber sobre metodologia científica, mas nunca te disseram. Não que nós gostássemos de saber de tanta coisa, mas como não tem jeito, a gente dá um jeito de gostar um pouco, né? Então fiquem agora com a minha aula sobre resumos. Bom, então essa aula é sobre resumos e nós vamos então lidar hoje com uma norma, é a menor norma acadêmica que nós utilizamos, é a que trata de resumos. Escrevi aqui como resumos e resenhas, né, porque há muita dúvida, então já quis deixar no título do vídeo e do slide isso, né? A resenha é um tipo de resumo, como nós vamos ver aqui. Essa é a nossa norma, né? Essa bonitona aí, ó. NBR 6028. Ela trata de resumo, só trata disso. Só tem 2 páginas, é a menor norma possível, né? Não por acaso é com ela que eu começo as minhas aulas de metodologia, para perderem um pouco, né, do medo de ABNT, né? É um medo disseminado antes de entrarem na universidade, já tem esse medo, né? Então, como a norma é muito curta, eu vou fazer aqui, né, a leitura dela com vocês, para que a gente veja conceito por conceito que ela traz. Ela traz na seção 2 as definições, né? E aí ela traz que a definição de palavra-chave, né? O plural é palavras-chave, né? Porque chave aqui, no caso, é um adjetivo, né? Então não vai para o plural. Plural fica palavras-chave. O que é isso? É uma palavra representativa do conteúdo do documento, do assunto que está ali, né? Escolhida preferencialmente em vocabulário controlado. Esse vocabulário controlado, ele é coisa de biblioteconomista que trabalha com vocabulário controlado para organizar os assuntos. Então, isso não é nada que nós, né, devamos nos preocupar. Não precisamos preocupar com isso aí. Definição de resumo, então. Resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Ok? Essa é uma definição bem simples. E aí nós chegamos nos tipos de resumo. Essa norma nos fala de 3 tipos de resumo. O primeiro tipo de resumo é o resumo crítico, também chamado de resenha. O que a norma nos diz? É um resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento, ou seja, análise crítica é um certo julgamento do conteúdo do documento resenhado, certo? É também chamado de resenha. Quando se analisa apenas uma determinada edição entre várias, denomina-se recensão, né? No caso de uma obra, né, que tem mais de uma edição, ou seja, uma obra foi reeditada 3 vezes, né? Aí existe uma resenha sobre aquela obra, isso é uma recensão, né? Quando trata de apenas uma. Resumo indicativo. Indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos, etc. De forma geral, não dispensa a consulta ao original. Esse aqui vai ser o tipo de resumo que nós vamos ter nos trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações,
trabalho de conclusão de curso, né? Nós fazemos um resumo indicativo. Ele não dispensa a consulta ao original. É o tipo de resumo também que nós enviamos para eventos científicos, quando é pedido um resumo simples. Resumo simples é um resumo indicativo. Temos também o resumo informativo. Ele informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Esse tipo de resumo informativo, normalmente ele tem bastante detalhes. Quando nós enviamos para um evento, por exemplo, o que se chama de resumo expandido, nós estamos tratando então de um resumo informativo. Ou seja, ele consegue informar a natureza, a metodologia, tudo que houve naquela determinada pesquisa, né? Que está lá no documento original, que é maior. E dessa forma, ele é um resumo que dispensa você consultar o original, ok? Esse aqui é um exemplo de evento. Esse aqui é um caderno de resumos de um evento do nosso 13º Encontro Regional de Geografia, aqui de Goiás. Então, nesse caderno, nós temos, olha só, um trabalho que foi apresentado no evento, né? Então, esse resumo aqui, ele é de que tipo? Ele é um resumo indicativo, né? Ele não é um resumo que traz tantas informações assim, ó. Olha o que ele traz. Muito pouca informação, né? Apenas algumas linhas, algumas palavras-chave, né? Então, esse é um resumo indicativo, ok? Olha aí, indicativo. O que seria o resumo crítico? Vou mostrar para vocês aqui. Bom, era para estar aqui. Está aqui. Nós vamos encontrar. Olhem só. Essa aqui, ó, é uma resenha. Ela foi publicada em uma revista e eu baixei da internet para mostrar para vocês. Aqui tem erro na referência, né? Mas vamos desconsiderar esse erro aí, tá? Olhem só. Um resumo desse tipo aqui, uma resenha, como ela não está inserida na própria obra, que está sendo resumida, resenhada, então nós precisamos da referência, tá? Então vem aqui a referência. Nesse caso, a revista coloca aqui os autores abaixo, certo? E aí aqui vem a resenha. Ou seja, essa é uma análise crítica, é uma análise que tanto faz a descrição do material, quanto também analisa o mérito, analisa a qualidade, está olhando criticamente esse livro do Milton Santos, né? Vocês vão ver mais à frente que a norma fala para que um resumo ele não tenha divisão de parágrafos. Mas nesse caso aqui, como é um texto relativamente extenso, nós costumamos dividir em parágrafos, tá vendo? Então fica um texto normal com vários parágrafos, ok? Aí, ó. Essa então é uma resenha de um livro publicado numa revista, ok? Então, voltando aqui à nossa aula, olha só. Nós temos aqui, ó,
Resumo crítico é a resenha que eu acabei de mostrar. O resumo indicativo é aquele resumo lá que está no caderno de resumos de um evento. E nós temos um resumo informativo, que nesse caso nós chamamos de resumo expandido. Tá? Vou mostrar para vocês o resumo expandido. O resumo expandido é como esse aqui. Ó. Esse aqui é o resultado de um projeto de extensão que eu desenvolvi, e a Maiana, primeira autora aqui, ela foi minha orientanda, monitora nesse trabalho, né, de extensão. Nós dávamos aulas de informática, tanto para alunos da UEG quanto para alunos secundaristas, né? Então, nós apresentamos no Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG, o CEP, e ele pedia, então, um resumo expandido, né? Vejam que ele tem aqui 9 páginas, e ele vai ter várias coisas, inclusive um resumo indicativo, tá vendo? Normal, as palavras-chave, e vai ter todas as partes. A introdução, dizendo, né, qual é o objeto da pesquisa. Vai ter material e métodos. Então, é como se fosse quase um artigo, né? É um mini artigo. Então, isso é o que nós chamamos de resumo expandido em evento. Tá? Olha aí, resultados de discussão, tem as sessões todinhas. Certo? Ó, conclusão, agradecimentos, referências, completo, né? Mas é chamado de resumo expandido, tá? Aqui na norma é chamado resumo informativo. Regras gerais de apresentação, ou seja, como o resumo vai aparecer. Aqui é dito que o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Essa é a frase mais importante dessa norma. Por quê? Porque isso é quase tudo que nós precisamos saber sobre um resumo. É que ele tem que ter isso, entende? Objetivo, método, resultados e conclusões. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo, se é informativo ou indicativo, né? Ou seja, se é curto ou se é mais longo, e do tratamento dado a cada item no documento original, ok? O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Ou seja, quando eu mostrei uma resenha para vocês, ela tinha a referência no próprio documento, antes de começar a resenha. Agora, quando é inserido no próprio documento, ou seja, em um artigo, em um resumo expandido, aí então nós deixamos o resumo, né? A referência, deixamos a referência, ok? O resumo deve ser composto de uma referência de frases concisas, afirmativas e não da enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso do parágrafo único. Então, já falei da ressalva sobre o parágrafo único, e essa questão de ser uma sequência de frases concisas e não de enumeração de tópicos é uma questão textual, né? Então, o resumo é um texto, não é enumeração de tópicos. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria de tratamento, se é uma memória, estudo de caso, análise de situação, tá? Eu quero chamar a atenção aqui o seguinte, ó. A primeira frase, ela vai tomar, né, o início do resumo,
Então, nós temos a opção de fazer um resumo com um tema. Tá vendo aqui, ó? Tema principal do documento. Essa outra informação aqui, ó, eu não considero ela tão importante, não. Mas quando a pessoa quer escrever, tudo bem, né? Que o estudo é uma memória, é um estudo de caso, uma análise de situação, mas isso não é muito comum aparecer, não. Eu quero chamar a atenção aqui, ó, é isso. E eu vou escrever aqui para vocês. Olha só os elementos que nós temos que ter no resumo. Ó. Tema, aquela primeira frase, né? Ele fica sendo opcional, ok? E os obrigatórios? Objetivo, metodologia, resultados, conclusões, ok? Então, é isso que nós precisamos em um resumo. O tema pode aparecer ou não, mas o resumo, ele é uma peça técnica que sempre vai conter o objetivo, depois a metodologia, depois resultados e depois conclusões, ok? Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Verbo na voz ativa é, por exemplo, assim, ó, procedeu-se a coleta de dados, por exemplo. O que é voz passiva? É uma frase em que esteja assim, ó, os dados foram coletados, né? Ou seja, o sujeito está sendo, né, o substantivo, ok? Então, isso é uma questão de escrita científica, né? Nós utilizamos mais a voz ativa e não a voz passiva, né? Então, por isso nós utilizamos muito aquela partícula ser, né? Como está aqui, ó, deve ser. Isso também é por conta da nossa preferência na academia pela voz ativa, certo? É coisa que vocês devem estudar à parte, que quando eu dou aula em sala eu explico direitinho, mas aqui eu não vou explicar isso porque cai na aula de escrita científica, ok? As palavras-chave, tá vendo o plural aqui, ó? S em palavras, mas em chave não. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas pela expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Essa é uma coisa esquisita, né? Como é que eu separo coisas por ponto? Mas a norma pede assim, é uma coisa muito ligada assim aos biblioteconomistas, né? Mas nós observamos isso, né? Claro que muitas pessoas também acabam não seguindo isso e separando elas por vírgula. É muito comum. É falado também que deve-se evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. Ou seja, você só deve colocar algo que vai dificultar a leitura do leitor se aquilo precisar estar ali, né? Fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessários. Quando o seu emprego for imprescindível, definidos na primeira vez que aparecem, né? Claro que assim, ó, uma pesquisa que seja de física
em uma fórmula. Aquilo é indispensável porque o próprio estudo depende daquilo, né? Então, tudo bem. Mas, se isso não for estritamente necessário, a gente não usa nada que for complicado para o leitor. Quanto à sua extensão, os resumos devem ter 150 a 500 palavras para trabalhos acadêmicos, ou seja, teses, dissertações, TCCs, relatórios técnicos científicos, né? 150 a 250 para os artigos de periódicos, ou seja, artigo de revista, né? Tem no máximo 250. Claro que cada revista vai dizer qual é o limite mínimo e máximo, né, do tamanho do resumo. 50 a 100 palavras, os destinados a indicações breves. Por exemplo, naquele caderno de resumos, né, tinha um resumo bem pequeno. Os resumos críticos, ou seja, as resenhas, por suas características especiais, não estão sujeitos a limites de palavras. Ou seja, resenhar um livro de 500 páginas, se você fizer 30 páginas, ainda está pequeno. Não que esteja pequeno, né? Mas olha o tamanho do livro. Assim nós terminamos a análise da NBR 6028 de resumos, ok? Agora eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas para vocês reconhecerem um resumo e saber fazer um bom resumo. Olhem só aqui esse resumo. Vamos analisar ele aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. Ó. Isso aqui é o resumo, né? Aqui acima nós temos o título, né? O título traduzido, o nome dos autores. Mas o resumo em si vai daqui até aqui, né? Palavras-chave aqui é chamado termos para indexação. Isso aqui foi publicado em uma revista, então a revista chama como quiser isso, né? As palavras-chave. Mas a natureza é a mesma coisa. Ela também separa aqui por vírgula, né? É uma escolha da revista. Quando a pessoa vai mandar um trabalho para essa revista, eles dizem que querem separado por vírgula e a pessoa obedece, né? Ela não é besta, ela obedece. Então, vamos analisar aqui o conteúdo do resumo, né? O que nós temos daqui até aqui, ó? Apesar da existência de informações descritivas sobre os solos arenosos das regiões tropicais, aquelas referentes ao manejo e conservação são escassas. Isso aqui, ó, ele está indicando o tema, certo? Olha aqui o que nós temos que ter no resumo. O tema é opcional, mas ele consta aqui, tá vendo? Depois, nós temos outras partes, ó. Neste estudo, objetivou-se avaliar as alterações dos atributos físico-hídricos de um neossolo quartzo-arênico órtico, ou seja, um solo arenoso, em função do uso e manejo com vistas à definição de sistemas de manejo insustentável. Sistemas de manejo sustentável. Tá terrível. Aqui, ó, então, é a indicação apenas do objetivo, beleza? Ó, depois ele prossegue com a metodologia. O estudo foi conduzido no município de Mineiros, Goiás, em áreas submetidas a 5 sistemas de uso de manejos, de uso e manejo do solo, sendo, né? Coloca os tipos aqui, né? Ou seja, ele pegou o mesmo tipo de solo, colocou tipos diferentes de uso, né? Para fazer o estudo. Então, isso é metodologia, é como ele procedeu.
Aí coletaram-se 5 amostras, né? Ou seja, como é que ele fez esse trabalho, ok? Aí, olhem só, então ele cumpriu aqui, ó, tem tema, tem objetivo, tem metodologia, né? A metodologia termina aqui, ó, e depois ele começa a falar dos resultados. Os atributos físico-hídricos avaliados não variaram com a época de amostragem. Os valores de microporosidade indicam baixa retenção da água disponível nas plantas. Então, aqui é o resultado a que ele chegou nesse experimento, né? E depois ele vem com as conclusões. Às vezes existe confusão entre resultados e conclusão, tá? Às vezes aparece misturado, mas aqui dá para ver direitinho, ó. Isso aqui é a conclusão. A macroporosidade do solo foi o atributo mais sensível às alterações estruturais decorrentes do manejo. Tá vendo? Aí mais outra conclusão aqui e mais outra conclusão aqui. Então esse é um resumo perfeito, bonito, né? Que tá aí. Essas palavras-chave, elas não precisam ser uma palavra só, tá? Elas podem ser expressões. Ou seja, olha aqui, manejo de solos arenosos, plantio direto, integração lavoura-pecuária. São expressões, não são só palavras. Vou mostrar um outro aqui para vocês. Olha só o título. Comparação da evapotranspiração real simulada e observada em uma bacia hidrográfica em condições naturais de cerrado. Vamos ao resumo. Aqui não tem tema. O tema é opcional, ele optou por não colocar. Olha só. Através deste trabalho, objetivou-se. Então ele começa por objetivos. Olha aqui. Objetivo. Aí vai ter metodologia, resultados e conclusões. Aqui está muito claro, ó, objetivou-se. 1, 2 e... só 2. Então ele tem 2 objetivos, né? E colocou aqui, ó. O objetivo sempre aparece com o verbo no infinitivo, que é o verbo que tem um R no final, né? Então, objetivo de simular, objetivo de comparar e analisar, beleza? Quando é que termina isso aqui? Olha, aqui já é metodologia, ó. Utilizando-se a equação do balanço hídrico, determinou-se a evapotranspiração real total do período. Então, isso aqui é como ele procedeu. Então, isso é metodologia. Veio objetivo e agora metodologia, ok? Aqui já é resultados, ó. Os valores simulados de evapotranspiração real e de escoamento total ao longo do período analisado não representaram boa correlação tal. Então, resultados a que ele chegou, né? Está dizendo que não houve boa correlação entre uma coisa e outra e tal, né? E ele finaliza com conclusões, que é o nosso último elemento. Tá vendo? Ó? Objetivo, metodologia, resultados, conclusões. Observou-se no período mais seco do ano que, apesar da alta evapotranspiração de referência, a evapotranspiração real apresentou-se muito pequena devido à falta de água disponível para evapotranspirar. Concluiu. Beleza? Conclusão aqui, ó. Palavras-chave estão aqui bonitinhas. Vejam que não está separada por ponto e nem está finalizada por ponto. E não tem problema, né? Isso aí é de cada revista, né? Então, agora eu quero mostrar para vocês o que não é um resumo. Isso aqui não é um resumo. Ó, publicado numa revista. Não é só para vocês saberem, não é um estudo ruim, tá? É um texto que eu li, foi um texto bom, utilizei na minha tese,
tem problema nenhum. De qualidade de pesquisa e de texto, mas eles não souberam fazer o resumo, né? Título também tem problema, mas não vou entrar nisso. Olha só o que eles dizem no resumo. Existe uma certa assimetria na distribuição do desmatamento da Amazônia Legal brasileira, concentrando-se particularmente nos estados do Mato Grosso, Pará e Rondônia, o que estaria a princípio associado a certas características comuns de suas atividades produtivas predominantes, como a pecuária, a exploração madeireira e, mais recentemente, a expansão da produção de grãos. Essa aqui, para começar, é uma frase muito longa, fala um monte de coisas, mas que não é objetivo, nem metodologia, nem resultado, nem conclusão, né? Todavia, pode-se indagar se é possível a formação de grupos de economias municipais com características semelhantes quanto às causas ligadas ao desmatamento. Também não sei o que é isso. Prossegue aqui, sem ter nada que seja objetivo, nem nada que seja metodologia, nem resultados e nem conclusões. Então, esse resumo aqui ele foi feito partindo de uma ideia muito genérica do que é um resumo, que é pensar como uma condensação de tudo que foi falado lá. Não é isso. O resumo acadêmico, científico, ele é uma peça técnica que precisa ter essas 4 coisas aqui. E eu gosto de colocar tema. Sempre gosto de colocar tema, né? Aqui, por exemplo, esse aqui é o resumo da minha tese. Eu começo aqui colocando o tema. A apropriação do Cerrado, mais do que a do litoral do país, dependeu da articulação entre as ações da sociedade e do Estado. É tema, né? Essa apropriação se diferenciou no espaço e no tempo e dependeu em grande parte da geração de conhecimento sobre esse espaço. Isso aqui também é tema, né? Depois que eu falo do objetivo, na presente pesquisa buscou-se entender, né, verbo infinitivo, entender como o Cerrado foi transformado, tal. Depois eu coloco aqui os resultados e as conclusões da tese, né? Então é isso aí. Bom, não tenho mais nada para mostrar para vocês. Espero que a aula tenha sido boa, né? Dúvidas podem colocar aí nos comentários, podem me perguntar por e-mail, beleza? Eu vou colocar meu e-mail aqui, antonio.anjos@ueg.br. Beleza? Beijo para todo mundo.